gravar aqui agora. Hoje a gente vai começar. Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto Telesaúde. O tema de hoje é sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É um tema que aparentemente pode se achar que é fácil, que é muito conhecido, mas tem muito que a gente tem que discutir. Algum tempo atrás a gente falou sobre ergonomia na saúde e hoje, especificamente, a gente vai discutir bastante tudo que está diretamente relacionado à Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é um assunto muito discutido hoje na mídia. E, aproveitando, queria agradecer ao Rafael, a Kari, a toda a equipe, ao professor Alexandre Taleb, e que nos dê força para continuar esse projeto para o ano que vem, que isso se expanda para mais municípios, para mais locais que recebam essas informações, esses treinamentos. Né? Um grande abraço a todos vocês e parabéns por vocês estarem nos assistindo. Então, vamos lá. Aqui nós temos como CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é um trabalho de equipe, é um trabalho de comissão. Né? Nós temos aqui como uma mudança de comportamento e focando a prioridade e a segurança do trabalho. Essa mudança de comportamento ela tem que partir de nós. Nós temos que provocar essa mudança. Nossas atitudes que vai gerar algo que vai o quê? Diminuir o risco de acidente. Né? As estratégias também vamos estar falando, porque sem estratégia, sem o processo do nosso ambiente de trabalho, vocês vão perceber que o risco é muito maior. Sem comentar metas, sem comentar como reduzir as perdas e redução de acidentes, redução de custos. Vocês vão conhecer muito bem o quanto que é oneroso o acidente de trabalho. Então, isso aqui é um ciclo, né? A gente precisa entender que existe um planejamento, existe um processo, existem metas a ser cumpridas, e aqui nós temos como melhoria constante do nosso ambiente de trabalho. É um ciclo, né? Tudo isso está evitando o quê? Evitando a prevenção de acidentes. Nós temos as condições inseguras do posto de trabalho, falhas ou ausência de procedimentos de segurança, nós temos ações displicentes ou inseguras do trabalho, falta de valorização da própria equipe, do próprio corpo clínico do ambiente de trabalho, né, no processo produtivo. Então, esse ciclo é um ciclo que a gente vai estar discutindo daqui para frente, ok? Como histórico e legislação, a gente sabe muito bem, vocês também, que a CIPA tornou-se obrigatória a partir de 1944, faz pouco tempo atrás. Isso é obrigatório, é lei, a nova Lei de Prevenção de Acidentes. Em 8 de junho de 1978, a portaria de número 3.214 do Ministério do Trabalho estabeleceu 28 normas regulamentadoras sobre higiene, segurança e medicina do trabalho. Hoje já são 32 normas e, a partir deste mês, já houve algumas pequenas mudanças de algumas dessas normas regulamentadoras. Tá? Entre elas, especificamente, hoje estaremos falando da NR5, que trata exclusivamente a CIPA, essa regulamentação muito bem detalhada. Quanto à sua constituição, organização, atribuição, funcionamento, treinamento e processo eleitoral. Bom, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a gente precisa de entender cada palavra. O que é uma comissão? É um grupo de pessoas encarregados de tratar de um assunto, prevenção de acidentes. Sem comissão, não há CIPA. Né? Interna, por que uma comissão interna? É um campo interno, é um campo de ação nas dependências do Hugo, nas dependências do hospital, nas dependências da empresa que você trabalha, porque você precisa trabalhar internamente. Né? Prevenção significa caminhar antes do acidente. A gente hoje fala-se muito em prevenção, sabe-se que o custo é menor, mas pouco se faz na prevenção, a gente sabe bem disso. Então, temos que investir muito na prevenção, antes que o acidente aconteça. E acidente, por definição, é qualquer ocorrência imprevista e sem intenção que possa provocar danos à pessoa. Então, nós temos a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Isso em qualquer empresa, que vocês vão conhecer daqui para frente, exige um número X de funcionários, uma certa condições para que isso aconteça. O que é a CIPA propriamente dito? É somente uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Tem um objetivo de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A regulamentação
que rege a NR5 é a lei número 6.514, de 77, portaria 3.214. Isso tudo são regulamentações que explicam muito bem como a CIPA ela vai ser implementada, ela vai ser elaborada, ela vai ser como as suas atribuições, né? O seu dimensionamento que vincula-se às atividades de estabelecimento de saúde, como isso vai acontecer, o número de total de funcionários para que isso seja legalmente exigido, a sua estrutura é coordenada pelo SESMIT, bem como as etapas de composição. Você vai ter uma eleição, vai ter um registro em um órgão oficial, treinamento e acompanhamento nas reuniões mensais do grupo. Tá? Como objetivo, nós temos prevenção de acidentes e doenças do trabalho, mediante o controle dos riscos presentes. Né? Nós temos riscos no ambiente de trabalho e riscos nas condições de trabalho, que visa a preservação da vida e promoção da saúde dos servidores. Né? Outros objetivos da CIPA seria também a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível e permanentemente o trabalho com a preservação da vida, como já citamos anteriormente. Outros objetivos é observar e relatar condições de risco no ambiente de trabalho. Todo membro da CIPA ele tem essa atribuição e como objetivo fazer esse relato, né? Chamar o técnico de segurança do trabalho, comunicar o que está acontecendo e você mesmo tem a autonomia de poder ir lá fazer uma sinalização, mostrar que aquilo pode trazer um risco, tá? Você tem que relatar as condições do seu ambiente, solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes. Você sabendo que aquilo pode trazer um acidente, você já tem que tomar uma atitude, né? Ter a iniciativa, opa, peraí, vamos ter cuidado, isso aqui não pode ser dessa forma. Você já falou com o ciclano, beltrano, não, então vamos conversar com eles, que eles vão te orientar direitinho. Então, quer dizer, você trabalha na prevenção antes que o acidente possa acontecer. Neutralizar os mesmos, através de finalizar mesmo, não deixar que aquilo vá adiante, dependendo do tipo de serviço, dependendo do setor que isso possa acontecer, isso é extremamente necessário você neutralizar os mesmos. Discutir os acidentes ocorridos, isso a partir de reuniões, né? Quando vocês vão ver daqui a pouco, que as reuniões mensais da CIPA, elas são discutidas, sim, os acidentes que já aconteceram e todo o planejamento, toda uma meta que está sendo programada, que está sendo cumprida e outras discussões mais que é de interesse da CIPA. Solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes, né? Quando a gente fala solicitar medidas, são atitudes, são metas que você tem um planejamento, você tem um plano de ação, isso vai ser depois cobrado, se ela está sendo cumprida, se esse processo passo a passo está sendo realmente monitorado. Orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. Todo trabalhador, quando ele inicia, a partir do momento que ele está empregado, ele passa pelo setor de segurança do trabalho, onde é feita uma visita geral em todo o ambiente, uma ambientação do seu setor e da própria unidade, para que você possa conhecer todo o funcionamento e isso facilita muito, né, para quem está acabando de chegar. E a organização da CIPA ela é composta por representantes do empregador, indicados, e dos empregados que são eleitos. Empregados eleitos são aqueles que, vocês vão ver daqui para frente, vão ser feita uma eleição, essa eleição vai determinar 8 pessoas que, de acordo com o número maior de eleitos, serão, junto com os indicados pela empresa, formarão a equipe e a comissão interna de prevenção de acidente. Tá? Em igual número, sendo composta de titulares e suplentes. É importante lembrarmos que temos alguns suplentes, caso alguém, por algum motivo, não possa dar continuidade, os suplentes eles vão assumir o local dessa pessoa. Sendo composta de titulares, suplentes, sua quantidade é definida pelo grau de risco de sua atividade, que é definida pelo SENAI, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e pelo número de funcionários da empresa, que haverá também um secretário e seu substituto. Tá? É muito bem organizado, isso é documentado, encaminhado ao Ministério Público, isso deve ser registrado, tá? Todos os membros. Aqui nós temos os representantes, tá? Os indicados pela diretoria, indicação, o presidente, os titulares, que são 8,
e 7 suplentes, total de 30 membros. Nós temos os servidores que foram eleitos, né? Nós temos aqui o vice-presidente, que também vai ser eleito, os titulares, que são 8, e mais 7 suplentes, tá? Durante um ano, é o tempo do mandato, e depois uma nova eleição, tá? Aqui nós temos, através da formação da Constituição, 60 dias, a diretoria do hospital ele convoca a eleição. 55 dias, a constituição da comissão eleitoral. Tem que haver uma comissão que vai realizar essa eleição, né? 45 dias, a publicação e divulgação do edital vai ser primeiro lançado, o edital. Depois, em 30 dias, as inscrições abertas, todos os funcionários têm o direito de participar. Não podem alguém dizer, você não vai participar. Todos têm o direito de participar da eleição. Em 15 dias, início da eleição. E, quando terminar esses 15 dias, você tem o término do mandato, que seria, no momento da eleição, todos que estão participando da eleição, eles têm uma certa estabilidade, né? Não podem ser mandados embora, eles têm uma certa estabilidade de vários sentidos, mas que somente depois dos eleitos e dos indicados, aí sim a gente vai estar falando um pouquinho sobre os seus direitos, né, e seus deveres também. Aqui nós temos, só para lembrar, que são 8 efetivos eleitos, né, e 7 suplentes, indicados pela a diretoria e o presidente da empresa. Eles vão indicar o presidente e mais 8 efetivos, contando com o presidente, mais 7 suplentes, que são os profissionais que estarão de reserva. Caso um deles não possa, esse suplente irá assumir seu cargo. Aqui nós temos algumas observações que devem ser comentadas rapidamente. As reuniões da CIPA, elas são ordinárias e serão mensais, conforme o calendário anual. Então, depois que foram definidas qual vai ser a equipe que vai participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, você tem um calendário a ser obrigatoriamente seguido. Esse calendário ele é encaminhado ao Ministério do Trabalho. Alguém, caso queira fiscalizar, pode vir, tem a data, quem são todos os membros, tá? Então, é ordinariamente obrigatório o cumprimento dessas datas e dessas reuniões, tá? Terá também uma ata assinada pelos presentes, todos, depois o secretário faz a ata, e são assinados por todos os membros que participaram da reunião. As datas ficarão no hospital à disposição do Ministério Público, caso seja necessário. A reunião ela é extraordinária, né? Casos de acidentes graves, casos de ações emergenciais, também você pode ter uma reunião de caráter emergencial. As decisões serão por consenso, caso contrário, votação. Bem? O mandato da CIPA é de 2 anos. Em seguida, você tem que haver 2 anos em algumas empresas, mas normalmente é de 1 ano. Tá? As empresas públicas, quando tem muita dificuldade de se formar uma comissão, né, de prevenção de acidentes, acaba determinando os 2 anos, para pelo menos isso facilita um pouco. Mas na grande maioria das empresas, CLT, elas é apenas de 1 ano. O mandato da CIPA é de 2 anos, em alguns casos, e após o treinamento haverá posse e registro no SEREST. Legal. Atribuições da CIPA. Identificar os riscos do processo de trabalho. Esse processo é o passo a passo de todo o funcionamento de cada setor. Tá? Elaborar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho envolve mapa de risco, que é uma forma de você, de maneira estatística, de forma que você vai, através de um quadro, né, que você vai monitorar todos os riscos daquele ambiente que está aquela equipe trabalhando. Então, o mapa de risco ele é obrigatório estar fixado em cada unidade, de acordo com o seu grau de risco, tá? E a gente vai ver como é que isso é construído. Realizar periodicamente verificação nos ambientes e condições de trabalho. Isso sempre a comissão vai, obrigatoriamente, deve fazer periodicamente esse acompanhamento, essa verificação, de uma forma geral ou de uma forma específica. É bom ter um membro da CIPA de setores diferentes, porque esse próprio membro ele pode monitorar esse setor, tá? E cada setor monitorando a sua unidade fica mais fácil, ok?
realizar após cada reunião a verificação desse cumprimento das metas fixadas, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Essas informações podem ser através de um jornal interno, através de próprias fixações de banner, tá? E também através de murais, que você pode colocar alguns dados estatísticos que não comprometam a instituição, e mais sim divulga tudo que está sendo realizado, né, durante essa comissão. Outras atribuições, participar em conjunto com o SESMIT sempre. O SESMIT, ele que vai estar monitorando tudo, ele que vai estar junto com o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, tá? Fazer as análises das causas das doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Então, a CIPA sempre vai trabalhar junto com o SESMIT, ok? Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente, trabalho a CIPAT, que é uma das metas também, e uma das atribuições da CIPA, é fazer a organização dessa CIPAT, participar anualmente em conjunto com a empresa de campanha de prevenção de AIDS e outros programas de saúde, tá? Programa de vacinação, tudo mais. Colaborar no desenvolvimento de implementação desses programas PCMSO, PPRA, PPT, bem como de outros programas de segurança e saúde do desenvolvimento da empresa. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho e normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho. Então, a CIPA ela sempre vai participar junto com o SESC para a realização desses projetos, tá? São muitos, não são poucos, não. A etapa de investigação, que aí sim a CIPA ela precisa conhecer esse processo, como você vai fazer essa investigação. Nós temos que coletar os fatos, descrevendo o ocorrido, você precisa de ter um documento, um checklist, que você vai estar pontuando de acordo com a necessidade. Isso facilita o preenchimento dos dados, para que você possa fazer depois um relatório com mais detalhes, né? Analisar o acidente, identificando suas causas. Também você vai fazer uma investigação, você vai colher o máximo de informações possíveis, testemunhas, né? Quanto mais, melhor ainda, ok? Definir as medidas preventivas, acompanhando sua execução. Então, em alguns casos, você vai ter também, junto a equipe da engenharia clínica, a equipe do médico de trabalho, a equipe do enfermeiro do trabalho, juntos, eles vão definir aqui algumas metas para que a prevenção evite outros acidentes. Então, assim, o trabalho não é só si que vai fazer a investigação, é toda a equipe. Okay? E aqui nós temos no plano de trabalho, um instrumento de ação, né? A gente pode, na CIPA, participar da CIPAD, que é uma obrigação nossa de fazer essa organização, cooperar e participar com o SESC, sugerindo medidas de controle de riscos. Nós temos também promover campanhas de saúde e segurança no trabalho, aqui entra vacinas, entra palestras, tá? Mapa de risco, cada setor vai ter o seu mapa de risco, como dito. E algumas definições que é importante a gente não deixar de lembrar, que como a gente não trabalha só, trabalhamos muito diretamente ligado ao SESMIT e principalmente a equipe de segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho, ele, por definição, é um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, para eliminação de condições inseguras do ambiente de trabalho, instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas. Então, é isso que o técnico de segurança de trabalho, ele é. Como conceito legal, acidente de trabalho, que a gente precisa conhecer, para que você possa trabalhar na prevenção, para que você possa fazer investigação, você tem que conhecer o que você vai investigar e o que você vai prevenir, né? Se a gente está falando de acidente de trabalho, de prevenção, a gente precisa conhecer algumas definições legais. Acidente de trabalho, do trabalho, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício do trabalho nos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa morte e perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tá? Outros conceitos, prevencionista, é uma ocorrência não programada, indesejada, inesperada ou não
que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, trazendo como consequência dor, perda funcional ou até mesmo morte. O conceito de acidente de trajeto também é uma forma de acidente de trabalho, sofrido pelo empregado no percurso de sua residência para o local de trabalho e ou vice-versa, desde que o trajeto percorrido seja considerado habitual, o horário da ocorrência seja condizente com o início ou término de suas atividades profissionais. Então, lembra muito bem, se você fala para a empresa, você não precisa utilizar carro, não anda de moto, e você recebe vale transporte, e você resolve agora vender seu vale transporte, porque agora você vai gastar esse dinheiro agora colocando combustível na moto. A empresa não sabe que você tem uma moto, não sabe o percurso que você vai, já que você já deixou documentado que você viria de ônibus. É uma segurança maior. O ônibus tem um horário definido, tudo certo. E a partir de tal época você começa a vir de moto. Acontece um acidente. A empresa não sabia disso. Então, isso tudo tem que ser repassado para a empresa. Caso houver alguma modificação de trajeto, caso houver uma modificação de alguns direitos que você tem, tá bom? Então, isso tem que ser conversado muito bem com a sua empresa, tá? Doenças profissional também pode levar a acidente de trabalho. É produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade. Tá? Doença do trabalho é adquirida ou desenvolvida em função de condições especiais também, em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, e com ele se relaciona e pode atingir a qualquer trabalhador exposto ao risco, independente da profissão. Né? Isso é muito comum em locais de muitas exposições, locais de minérios, locais onde você tem uma exposição que mesmo que não diretamente é a sua ocupação, mas acaba você sendo exposto e, infelizmente, as consequências você vai ter em função dessa exposição. Ato inseguro também é uma causa de acidente de trabalho. É a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconsciente, aos riscos de acidente. Os atos inseguros, nós iremos mostrar algumas fotos daqui, próximos slides. Os atos inseguros é importante a gente compreender que mesmo que você não esteja consciente, tá? Você está assumindo o risco. Você tem a informação, você tem o conhecimento, mas ainda assim você acha que isso nada vai acontecer com você. Então, muito cuidado com o ato inseguro. Tá? Vou pegar um exemplo muito simples. Você andar descalço num local que tem muito risco de perfuração, né? Isso é um risco que você está assumindo. Então, você está provocando, né, algo que, infelizmente, poderia ter sido evitado. Okay? Você não utilizar um equipamento de proteção individual. A empresa ela te fornece. Você tem todas as condições de realizar um procedimento com segurança sua e isso poderia evitar um acidente. Mas não, você não utiliza e você está assumindo o risco, e esse risco a gente chama de ato inseguro seu. Tá? E condições inseguras é toda a irregularidade ou deficiência existente no ambiente de trabalho, que constitui risco para a integridade física do trabalhador, para a sua saúde, bens, materiais da empresa, etc. Quando a gente fala em condições inseguras, lembra muito bem, é a empresa que ela não está lhe dando condições, o ambiente favorável para que você possa realizar suas atividades. Por exemplo, você trabalha no local onde você tem que atender 50 pacientes. Como você vai atender 50 pacientes? Em poucos instantes. Você não tem condições nenhuma para isso. Então, você tem que exigir os direitos, exigir das vias legais, porque isso já não torna algo saudável, felizmente, para o trabalhador. Então, tem várias situações que a gente vai ver em fotos, que as condições da própria empresa, que elas não lhe fornecem, isso você deve sim denunciar, você deve sim buscar o SESMIT, buscar a vigilância, buscar o Ministério do Trabalho, que eles cobrem, que eles fiscalizem, para que você tenha condições mínimas que seja dentro da lei, para você ter uma saúde do trabalhador seja respeitada. Né? Aqui a gente vai mostrar para vocês que é um caminhão
onde tem uma quantidade significativa de areia, mas que um acidente pode acontecer, ele pode cair aqui de cima, os que estão aqui embaixo, de maneira não prestando atenção, pode isso cair de uma vez só, isso provocar um acidente. A gente percebe que eles não utilizam um equipamento de proteção, de segurança. Okay? Aqui nesta outra foto nós temos aqui um profissional manuseando parte elétrica juntamente com uma escada de madeira, sem nenhuma proteção, onde está sendo sustentado por tijolos. É brincadeira isso, né? Aqui já está até inclinado, não sei o que pode ter acontecido isso depois. A foto foi tirada antes. Aqui você tem um avião, né, uma foto, um carro embaixo. Quer dizer, aqui a gente não sabe ao certo se foi um ato inseguro, né? Quem praticou isso, praticou de forma, infelizmente, não sabemos o motivo, mas que isso aqui é uma foto que mostra que tem um carro no local inadequado, né? Ou se foi o carro de forma desordenada que entrou embaixo do avião, ou se foi o próprio avião, que também é possível isso acontecer, porque a gente não sabe o fecho dessa história. Aqui é um avião que está nos fios, né? Também é difícil você também querer imaginar se foi por falha mecânica ou se foi por falha humana. Não está aqui, a gente não vai fazer essa investigação, não vamos questionar, mas aqui é ou um ato inseguro ou uma condição insegura, vai depender do ponto de vista, né? E esse avião está aqui junto com os fios, ok? Aqui nesse caso é um jato que, por acidente, você percebe aqui que tem um míssil, ele foi lançado de maneira que ele, claro, que não queria que isso acontecesse. Aqui está o míssil. Então aqui a gente pode pensar em falha de segurança, falha de checagem, falha de, né, que pode ser um ato inseguro de quem deixou de observar, né, um risco, e poderia ter acontecido um acidente muito maior. Ainda bem que esse míssil estava em direção ao mar, né? Aqui a gente tem um equipamento de... Bom, isso aqui também é uma bomba. Imagina você, será que não se sabe o quanto que isso deve pesar? Quanto que esse caminhão de suporte ele deve suportar? Quer dizer, é difícil de imaginar que aqui não houve uma falha humana, né? Segundo também, aqui eu tenho um depósito. Esse depósito aqui não tem nenhuma rampa. Então, se a pessoa veio de dentro para fora, ou se caiu, ou se esse equipamento já estava muito próximo e pelo peso ele tombou. Então, pode ser um ato seguro ou uma condição insegura, né, que a própria empresa não tenha dado condições. Mas aqui a gente observa que seria mais um ato seguro mesmo. Aqui também, novamente, um caminhão que caiu no depósito, estava faltando aqui uma rampa. Então, assim, você pode prever um risco. Você tem que checar, saber se realmente tudo está seguro, para que você possa não gerar um dano maior. Não apenas à vida, mas existe também os bens materiais, né? Okay. Aqui você tem vários suportes, e aqui são equipamentos eletrônicos. Nenhum desses funcionários está com utilização de equipamentos de proteção. Aqui você tem outra foto do caminhão sendo sustentado por alguns tocos, né? Isso pode se arrebentar, e essa pessoa ela está fazendo uma manutenção totalmente de forma inadequada. Então, assim, são várias situações que parece ser engraçado, mas isso acontece muito mais do que isso, né? Se a gente for realmente prestar atenção onde a gente trabalha, na nossa casa, próximo, a gente vê muita coisa que acontece que a gente não percebe, mas que existe um ato inseguro, existe um risco maior de acidente, isso existe. Aqui você tem várias pessoas na construção civil trabalhando, também não utilizando equipamento de segurança. Tá? Aqui utilizando um material de solda, mas não tem nenhum protetor. Aqui você tem um caminhão, um trator com uma escada e a pessoa ajudando outra que já estava lá em cima. Não sei se quem já estava em cima tomou o choque e o outro foi ajudar, ou vice-versa, ou se os dois foram tentar fazer com que esse fio fosse reposicionado. Quer dizer,
Não se sabe se desligaram a parte elétrica antes, mas de qualquer forma, imagina você uma escada em cima de um trator. Isso aí é uma foto fantástica. Aqui você tem um Jeep, o rapaz sentado em cima de um bujão de gás. Né? É muito corajoso. Aqui uma escadazinha também, sem condições nenhuma, para que você possa realizar o seu trabalho. Essa aqui também foi campeã, né? Quem fez isso aqui, o cara é um artista. Veja bem, uma escada sendo sustentada por vários tocos. Embora elas são aparentemente pregadas, mas isso em cima do caminhão. Fantástico. Isso para trocar uma lâmpada, né? Porsche. Claro que não sei se isso ainda acontece. Tem que mostrar. Essa foto também ela é verdadeira, né? A pessoa ela está descalça, numa escada de metal, dentro de uma piscina, com um equipamento ligado à rede elétrica. Então, imagina. Isso eu já vi pessoas fazendo isso. Isso aqui realmente é um ato inseguro, sem dúvida. Aqui também é outro ato inseguro. Você tem uma escada de madeira, ao tanto de fio que essa pessoa teve que subir. Ele aparentemente não demonstra estar com cinto, nada que proteja um acidente maior de trabalho. Olha só. Isso aqui também eu já vi acontecer, assim, já vi isso em alguns locais. Aqui a pessoa está pintando a piscina. Parece brincadeira, é difícil de acreditar isso, mas são fotos realmente tiradas de locais que a gente acredita. Então aqui são 3 pessoas segurando mais uma para fazer uma pintura. Bom, imagina, né? Aqui você tem pessoas realmente bem equipadas, paramentadas, um ambiente de um risco muito grande, e outro galã chega próximo como se nada tivesse sendo. O risco dele sofrer um acidente é muito grande. Tá? E lembrando também que existem outros riscos também. Eu já mostrei isso em uma outra aula e mostro novamente, porque isso a gente também tem que ter muito cuidado aonde quer que a gente trabalhe. Cuidado com o poder de boato, gente. Isso eu acho muito triste, mas que em todo o ambiente de trabalho a gente vê isso muito bem. Então, nós temos aqui uma pessoa que está solicitando a uma outra funcionária, é o Zé querendo o número deste pedido, e a pessoa que está próxima, passando, não tinha nada a ver com a conversa, ele só lê, nossa, despedido, o outro, o Zé, aí quem está perto, o quê? O Zé está despedido, e quem passa vai levando a informação, né? O Zé e o Tadeu estão despedidos, o Tadeu está lá atrás, eu também, o outro já levanta, nós todos vamos ser despedidos, já sai desesperado. Gente, isso aqui é igualzinho em qualquer ambiente de trabalho, acontece desse jeito. Isso é a pura verdade. Eu já vi isso acontecer. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, quem fez essa charge foi fantástico, foi muito feliz. Porque a gente tem que mostrar sempre que pode, porque a palavra depois lançada, aí tem volta, né? O estrago já foi feito. Então vamos lá, voltando aqui. Causa do acidente de trabalho. Agora, fator pessoal de insegurança, que a gente também precisa citar. Existem alguns fatores de insegurança. Ainda pouco questionada a prevenção de acidentes, características físicas, psicológicas, como insegurança, falta de treinamento, tensão, estresse, condições sociais, econômicas, financeiras, ato inseguro, mas condições inseguras. A gente entende, sabe muito bem que às vezes o custo é muito alto de uma empresa contratar X número de pessoas em função da prática que é realizada naquele ambiente, mas infelizmente tem que seguir normas. E tem que haver fiscalização. Eu tive a oportunidade recentemente de conversar com um advogado, que aliás é o trabalho dele de conclusão de advocacia, que isso ele foi recentemente, e o trabalho dele foi justamente nisso, de querer mostrar se realmente a ineficácia é da falta de fiscalização ou se a ineficácia é da implementação das empresas de fazer aplicar a lei. Então, mesmo que você quer fazer com que a lei ela seja aplicada, as normas sejam cumpridas,
às vezes falta também quem fiscaliza isso. E as pessoas na qual eu trabalho, em vários locais, que eu tenho muito contato, da área de segurança do trabalho, eu gosto muito desse assunto, desses profissionais que a gente lida muito, eu gosto de conversar muito com eles mostram muito para mim a dificuldade, mas que eles tentam realizar a educação continuada, a participação é muito pouca, não tem quem cobre isso, né? A fiscalização, cadê? Além da direção exigir, tem que haver uma fiscalização posterior a isso, também do Ministério do Trabalho, também de outros órgãos, da Anvisa, né? Então, assim, a questão também de tensão, estresse, tem vários setores, principalmente quem trabalha em emergência, quem trabalha em setores de muito estresse, muita tensão, policiais, professores, quem trabalha na saúde, enfim, todos aqueles profissionais que lidam diretamente e estão em um momento de muito estresse, muita tensão, isso também tem que ser questionado, tem que ser levado aos setores encarregados, que possa fazer o quê? Um monitoramento disso, que possa tentar diminuir um pouco essa sobrecarga, esse estresse, né? Condições sociais, econômicas, isso, às vezes a gente vê isso muito bem, muito próximo da gente, mas a gente sente falta de quem? De quem fiscaliza. Então eu reforço muito aqui, a falta de fiscalização, ela é muito maior do que a falta da empresa de fazer aplicar as normas, tá? Se você hoje for na empresa, eu garanto a vocês que as normas, muitas vai ser mostrada no papel. O PPRA, o PCMSO, todo o plano de ação da CIPA, todas as reuniões assinadas, tudo bonitinho. Eu garanto a vocês que isso no papel vai estar sendo mostrado. Mas, realmente, será que foi feito? Quem fiscalizou isso? Foi lá na hora e viu quem realmente estava presente? Bom, a falta de fiscalização ela é muito grande ainda, tá? Mas como está na mídia, isso está sendo muito conversado, eu acredito muito que isso vai mudar. Recentemente tivemos um hospital que foi fechado, né? A Anvisa fechou por vários fatores, e uma delas é justamente da falta de condições de trabalho, né? Porém, os trabalhadores ficaram sem emprego, né? Estão afastados. E aí, quem vai agora arcar com isso? Aí os trabalhadores fazem uma manifestação para poder voltar a trabalhar. Mas o ambiente que eles trabalhavam não era propício. Então, e aí? É um ciclo vicioso. A empresa diz que não tem condições e, ao mesmo tempo, a Anvisa quer fiscalizar, quer fazer com que seja cumprido as normas, a regulamentação, e os funcionários querem trabalhar. Então, a gente também tem que entender que a gente precisa ter condições de trabalho, tá? A gente está falando aqui de saúde do trabalhador. Okay? Inspeções gerais, inspeções parciais, a gente pode também realizar e participar delas. Isso pode ser feito através de uma inspeção geral em toda a equipe, né? Através mesmo após uma reunião da CIPA, todos se reúnem e fazem uma inspeção geral. Você precisa ter um checklist para isso. É importante que você tenha um roteiro do que você vai fazer essa inspeção, tá? A inspeção periódica ela pode acontecer em vários momentos também. São inspeções programadas que têm como objetivo verificar os ambientes de trabalho de toda a área da empresa, ou somente determinados setores ou equipamentos. Às vezes, alguns setores são mais necessitados, né? Eles têm uma ocorrência maior, eles têm uma demanda maior, então, às vezes, você dá uma prioridade para alguns setores, não que outros não sejam necessários, mas que em alguns momentos periódicos você faz uma inspeção sim. Tá? E nós temos também inspeções de rotina, que elas visam verificar os ambientes de trabalho e um bom andamento das atividades realizadas. Essa inspeção de rotina, você pode também usar uma forma de planejamento, onde o próprio membro da CIPA ele já faz essa inspeção de rotina do seu ambiente de trabalho. E ali ele já vai documentando algumas situações, algumas ocorrências, o que ele pode já de antemão, de forma preventiva, não deixar que aquilo evolua, que aquilo possa acontecer, que o risco do acidente seja maior. Então, você pode ter inspeções de rotina, inspeções periódicas, inspeções gerais, inspeções eventuais, né, que é surpresa, podem ser feitas pelo técnico, incluindo diversos setores da empresa, junto com o responsável pela área. Inspeções eventuais, isso você pode estar programado, né, de realizar aleatoriamente, à noite, final de semana, né? Inspeções oficiais, realizadas por autoridades do Ministério do Trabalho ou órgãos competentes, a fim de verificar se a empresa está obedecendo às determinações ditadas
pelas legislações vigentes, que isso deve ser mais fiscalizado. É isso que eu digo, tem que haver inspeções oficiais mais presentes, porque isso vai cobrar da direção, vai cobrar do recursos humanos, o que for necessário, mas tem que haver. O técnico de segurança do trabalho, ele trabalha sob muita pressão, sob muita tensão, porque ele cobra demais, infelizmente não tem quem fiscalize isso. E a gente precisa de ter mais apoio desses órgãos, dessas autoridades do Ministério do Trabalho, desses órgãos fiscalizadores. Né? Metodologia da análise, inspeções especiais. A gente precisa também saber como é que que métodos a gente vai utilizar para fazer uma análise destinada ao controle efetuado por profissionais especializados, com auxílio de equipamentos eletrônicos para detecção de irregularidades. São metodologia de análise como mensurações de ruído, mensurações no ambiente que são obrigatórias para que se forme o PPRA, né? Então, são equipamentos eletrônicos necessários para que você possa fazer uma mensurações daquele ambiente, tá? Nós temos algumas etapas dessa inspeção. Você tem a observação, informação, né, já o conhecimento do setor, o que nele é exigido, necessário, que tipo de equipamento, e aí você já tem informação, já sabe o que você espera quando você vai observar. O registro, se tem tudo documentado, legalmente autorizado pela Anvisa, os equipamentos estão com a manutenção em dia, análise de risco, você já tem lá o mapa de risco, você tem tudo documentado, os funcionários sabem que tipo de risco eles estão expostos, a priorização, implantação e acompanhamento. Então, você precisa, quando faz um plano de ação, de ter algumas prioridades, que isso acaba sendo, pela denúncia, pela necessidade, a priorização faz com que você direcione essas etapas desse plano de ação. A implantação, que é quando realmente ela vai ser colocada em prática, a equipe vai fazer isso acontecer, e o acompanhamento, se realmente isso está sendo feito ou não, ou se tem alguém que está tendo um ato inseguro, tem equipamento de proteção, tem equipamento de segurança, mas o funcionário ele ainda insiste em achar que nada vai acontecer com ele, ele não utiliza. Então, assim, aí você tem que tomar as medidas cabíveis para que esse funcionário não possa se acidentar. Né? Okay? Continuando a metodologia da análise, o roteiro para investigação você tem que ter, né? Isso já tem que ser documentado. O que o trabalhador fazia antes do acidente, como aconteceu, quais foram as consequências, quais as causas que contribuíram direto ou indiretamente para o acidente, quando ocorreu, a data e hora, onde ocorreu, o setor, a seção, né? Quem estava presente, se tem testemunha, né? O que eles podem dizer em relação ao que aconteceu realmente. Então, você tem que ter um roteiro para correr tudo isso. Roteiro para investigação ainda. Quanto tempo de experiência na função tinha, né, o acidentado? Às vezes a pessoa ela já começa a aprender na prática, o treinamento já é fazendo a atividade em si. Eu vi uma matéria na televisão, não faz muito tempo, mostrando a quantidade de vaga na construção civil está tendo assim, aberta, porque a falta de mão de obra é muito alta. Então, o que as empresas estão fazendo? Isso foi mostrado na matéria. Estão contratando pessoal, porém, o treinamento já estão acompanhando os outros funcionários a fazer a construção. E eles, durante esse acompanhamento, já vão aprendendo, já vão fazendo. Quer dizer, eles não tiveram curso antes, eles não foram preparados antes, então o risco desses funcionários eles se acidentarem é muito maior. Então, quer dizer, isso saiu na mídia, né? Em vários canais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como que isso está sendo feito? Como poderia ter sido evitado o acidente? Outras questões que se façam necessárias também. A investigação de acidentes ainda, né? Procura das causas do acidente. Tudo isso vai ser documentado. Fonte de lesão, né? Fator pessoal de insegurança, natureza da lesão, localização da lesão. Tudo isso faz parte de um roteiro que você vai ter que ser preenchido. É muito detalhado, é muito investigado, para cada acidente isso tem que ser feito. Tá?
Comunicação do acidente. Todo acidente do trabalho deverá ser comunicado imediatamente ao SESMIT. Né? A CAT deverá, que é um comunicado do acidente de trabalho, deverá ser feito até o primeiro dia útil após o acidente para regime da CLT, mas de imediato você deve comunicar ao seu supervisor. O seu supervisor vai tomar as medidas que você já tem na sua empresa, um fluxograma, o passo a passo, como você deve agir, se comportar, o que dizer, o que fazer quando houver um acidente no trabalho. O Ministério da Saúde, o relatório de comunicação, né, do acidente para o Núcleo Médico da Saúde, MS, e a Secretaria Estadual de Saúde, se for no próprio hospital, né, se for um serviço público, aí você vai ter um número, um registro desse comunicado do acidente de trabalho, para que isso já seja documentado. Tá? Análise de acidente ainda, cadastro de acidentados, medidas de segurança a serem adotadas, isso vai ser também documentado. Higiene do trabalho. Tem como objetivo fundamental atuar no ambiente de trabalho, a fim de detectar a existência de agentes prejudiciais à saúde dos trabalhadores, quantificar sua intensidade ou concentração e tomar medidas de controle necessário para resguardar a saúde e o conforto dos trabalhadores durante toda a sua vida laboral. Quando a gente fala de higiene do trabalho, é tudo isso. Tá? Formas de controle dos riscos, eliminação dos riscos, nós temos neutralização do risco, controle da fonte, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual também, controle da trajetória, né? Controle no próprio ambiente de trabalho, né? Equipamento de proteção individual, equipamento de segurança. Então, nós temos aqui a técnica correta, quando ela é disponibilizada, você tem que saber como se utiliza uma máscara, uma N95, existe uma técnica de você como usar essa máscara, não pode ser colocada de qualquer jeito, senão o efeito que ela poderia nos dar quanto à segurança não vai ser o mesmo, né? Quanto às medidas de segurança de ordem geral não forem eficientes para garantir a proteção contra os riscos existentes. Então, sempre que você entregar um equipamento de proteção individual, você tem que ter o treinamento para a prática e o uso daquele equipamento, tá? Nós temos aqui equipamento de proteção, luva, tipo de luva específico para tipo de prática, de atividade, óculos diferentes, né? Proteção facial, um óculos facial. Nós temos capacete, nós temos protetores auriculares, auditivos, tá? Nós temos para cada tipo de ambiente, você vai ter um equipamento mais específico, mais especializado, ok? Isso, nós temos legislação para que isso aconteça, né? Legislação trabalhista, Constituição Federal, CLT, normas regulamentadoras, condições, legislação previdenciária, perfil profissiográfico previdenciário PPP, também estadual, também são organizações próprias que têm que ser seguidas essas legislações. A organização da CIPA, nós temos o objetivo, a constituição, a organização, atribuições que já foram comentadas, o funcionamento, o processo eleitoral. Isso são etapas que são obrigatoriamente seguidas e todos têm que conhecer como isso acontece, né? A CIPAD, que é uma semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, obrigatoriamente você tem que ter alguns temas que são obrigados, que sejam palestras tipo tabagismo, alcoolismo, DST, AIDS, né? Exposição de material biológico também, e outros temas de interesse, às vezes, de uma certa necessidade maior da empresa. Por exemplo, relação interpessoal, falar sobre ética, falar sobre equipe, trabalhos em grupos, são assuntos hoje que devem ser muito estimulados, motivação, né? Liderança, são temas que devem nos trazer mais condições de poder a gente se conhecer melhor, a gente procurar, nós fazemos essas mudanças e tentar fazer nosso ambiente de trabalho mais agradável, mais segurança, com mais harmonia, com mais prazer de fazer a prática do que a gente se propôs, né? Então, são vários temas. Você pode fazer teatro, pode fazer atividades que sejam assim, laboral. Bom, a reunião da CIPA, nós temos uma estrutura, né, que é ler a ata, primeiro, ler a ata da última reunião. Todo mês, quando for ter uma reunião, obrigatoriamente você tem que ler a ata da reunião anterior.
tudo que foi discutido, que foi levantado. Fazer a leitura das análises de acidentes, que já previamente foram documentadas, enumerar tarefas a serem realizadas na reunião. Isso previamente você já pode enumerar, para que quando chegar o momento da reunião você já tem aquilo pronto. Realizar as atividades por ordem de prioridades, estudar termos relacionados e avaliar a reunião. Isso é importante que o presidente da CIPA, o vice-presidente, o secretário, junto com o técnico de segurança do trabalho e a equipe do SESMIT, monitore isso muito bem, leve isso muito a sério, porque isso realmente faz a diferença. Tá? O mapa de risco é uma representação gráfica, né, do reconhecimento dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. Por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores, a gente vai saber o que é risco maior ou menor. Bom, aqui eu tenho um modelo de estudo do ambiente de trabalho. Então, nós temos de cores verde, grupo verde, risco físico. O que eu espero que eu vou encontrar no risco físico? Tem ruído, vibrações, radiação ionizante ou não ionizante, frio, calor, pressões anormais, umidade. Isso eu posso já esperar. Quando se fala em ruído, quando se fala em risco físico, eu já espero encontrar isso. Se for maior, a bola vai ser maior. Se for um risco menor, a bolinha vai ser menor. Tá? De cor verde. O grupo vermelho, os riscos são químicos, né? Poeira, névoa, neblina, gases, vapores, substâncias, composições ou produtos químicos em geral. Então, dependendo do setor, eu posso ter isso mais intensamente, essa exposição, ou menos. Ok? Grupo marrom, risco biológico, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, etc. Por exemplo, eu trabalho aqui num ambiente de escritório, não tenho contato nenhum com risco, com materiais biológicos, então assim, o risco vai ser pequeno, diferente de quem trabalha numa unidade de saúde que tem contato com secreção, que tem contato diretamente com material biológico. Então, obviamente, o risco vai ser muito maior naquela unidade. Tá? De amarelo eu tenho os riscos ergonômicos, isso já foi bem comentado em outra aula que eu já tive a oportunidade de ministrar, justamente sobre ergonomia, né, e os seus riscos. Esforço físicos, intensidade de levantamento, transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, sobrecarga excessiva, estresse, trabalho em turno, noturno. Né? Então, isso tudo está relacionado diretamente a riscos ergonômicos. Aqui nós temos de azul os riscos de acidentes, propriamente dita, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, sem manutenção, né, sem segurança, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, disposição desses equipamentos. Então, isso tudo a gente chama de riscos de acidentes. E se você trabalha em um ambiente que isso está muito exposto, você pode sinalizar através de um círculo maior, esse círculo azul. Tá? O reconhecimento, percorrer os setores do hospital, conhecer os processos de trabalho. É importante que a CIPA saiba como funciona cada setor, porque até pela sua própria atribuição vai realizar um mapa de risco, vai ter que ser confeccionado, ele pode ser modificado, ele pode ser, todo ano ele tem que ser refeito, né? Fazer uma reanálise, manter o diálogo com o servidor do setor, croquis do local, é importante às vezes até você ter mapa da unidade, avaliação, informações recebidas e percebidas, formulário de classificação dos riscos, confecção do mapa de risco, tá? Medidas de controle coletiva, individual, administrativas e educativas. Essas medidas de controle, a gente precisa ter, em alguns momentos, coletivas, você vai precisar ter um controle coletivo, né, equipamentos de proteção coletiva, individuais, estudo monitorado, estudo tem que ser treinado, quem receber todos esses materiais deve ser documentado e assinado que ele realizou o treinamento e está recebendo o material. Administrativos também, educativos, nós temos educação continuada, que também deve ser monitorado, se realmente a meta está sendo atingida, se o objetivo está sendo alcançado, tá? Elaboração do mapa de risco, modelo de mapa de risco, planta do local, uma planta baixa, desenho simplificado, croquis do local, formulário aplicado, formulário de coleta de dados para o mapeamento. Quem pode fazer esse mapeamento? Às vezes você vai fazer
uma vistoria, você vai fazer uma visita, ouve os funcionários, relata o que eles têm a dizer. Bom, formulário de classificação dos riscos, confecção do mapa de risco. E aqui é um modelo, né, de um mapa de risco, tá? De acordo com o seu círculo grande, você tem um risco maior de exposição, risco biológico, vírus, bactéria, fungos, e aqui você já tem um esboço, um risco médio, e aqui um risco pequeno. Bom? E aqui o risco médio, tipo de médio de risco, químico, ergonômico, e o que ele pode mais estar exposto. É muito prático, muito fácil você construir um mapa de risco. Depois que você faz a primeira vez, a partir dos próximos, você só vai fazer o quê? Modificações de acordo com aquele momento, aquela realidade. Certo? E não se pode deixar de ser lembrado que a biossegurança é uma ciência que surgiu para controlar e diminuir os riscos quando se praticam diferentes tecnologias, tanto aquelas desenvolvidas em laboratórios como as que envolvem o meio ambiente. Hoje a gente está muito exposto, com muita exposição de muita tecnologia, muito advento de muitos equipamentos de marcas diferentes, de modelo diferente, e a gente precisa de treinamento, a gente precisa de acompanhar isso, é necessário. Então, a gente precisa muito de junto, tudo que a gente comentou, a biossegurança, ela faz parte, é necessário, aqui não estaremos citando, mas a gente precisa desse apoio desses setores, ok? A gente não trabalha só, a gente trabalha junto de uma equipe, né? Uma comissão. E queria agradecer a todos vocês pela essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Queria mandar um grande abraço a todos que estão participando, nossos colegas lá de Rio Verde, né? Ao Túlio, a Márcia, que eu tive contato lá em breve, nesse tempo atrás. E aos demais, um grande abraço e até a próxima.